periquitinha, quando eu vi a periquitinha naquela situação, a primeira coisa que eu fiz foi logo observar, logo embaixo da cama e pronto, do sofá, que lá na cozinha tinha na época, na casa da minha avó. Aí, quando eu vi aquela situação que vi que não tinha nada, e a periquitinha tava naquele jeito lá, porque sempre ela ficava assim quando era o cachorrinho que entrava lá dentro, o cachorrinho que a gente tinha era o Pingo. A gente criava 4 cachorros, então só o Pingo que era mais teimoso, entrava sempre lá dentro. Aí eu vi que ele não tinha nada lá dentro. Nenhum dos outros, né? Não tinha nada mesmo. Só tava o quarto todo geladão mesmo gelado. E eu fiquei assustado naquela hora, né? Falei assim, Clima tenso. ficou mesmo tenso. Fiquei mesmo assustado naquela hora. Aí o que eu fiz? Peguei, desliguei o PlayStation na hora. Falei assim, vou colocar aqui no programa aqui dos crentes aqui. Que de certeza que isso aqui vai parar na hora. Aí eu falei assim, então tranquilo. Desliguei, liguei lá o programa do Não repara nos palavreados simples, não. Do programa evangélico. Aí, aí pronto, comecei a ouvir a mensagem que ele tava falando lá. E nisso eu dormi, e deixei a televisão ligada lá. Graças a Deus, dormi, não aconteceu nada de ser puxado para baixo do guarda-roupa, da cama, esse negócio, não aconteceu nada, graças a Deus. Sempre acontecia, né? Era rotineiro. Era sempre, quase sempre, né? Era né? Quase sempre assim. Uma vez por semana. Era, Meu isso era de vez Deus. em quando. Trágico. Era tenso. Vai. Mas pronto, eu não ligava muito, achava isso normal, tá vendo? Nem falava isso muito com minha avó, não. Minha avó só uma vez, só que, pronto, percebeu que eu tava meio assim, doidão assim. Uma vez que eu cheguei, eu tava dormindo com ela, acordei. Depois comecei a olhar pro meu lado assim, as pessoas falam que isso é sonho, mas não é. Não tem como, é muito real as coisas. Isso é normal, né, amor? Achava isso normal, igual em vez de quando... Falando, você é normal, você não é normal. doidão. Aí foi igual mesmo no dia que eu tava com a Aline e ela viu o bicho, eu vi. Pronto, o negócio lá. Eu vi falei depois, aqui no canal. Eu achei normal, ela ficou mais assustada, né? Porque eu nunca tinha visto. Depois eu, pra não assustar ela, aí eu falei assim, vou ficar mais quieto, né? Pra ela não assustar. Aí ela viu muito fixado o meu olhar assim, no nada, né? Falou assim, então o que você tá olhando aí? Eu falei assim, não é nada. Aí depois E o bicho tava tipo no rumo atrás de mim. Tava atrás dela, ela tava orando, não é? E ela tava falando pra mim, amor, vem orar comigo. Aí eu falei assim, não vou orar não. Deitar aqui, hora que sempre deitado mesmo. Eu falei. Falou. Vai, continua o testemunho. Mas pronto. Ela já falou assim, né? Aí, pronto, não tinha nada, acordei no outro dia. Aí, isso foi mais pra frente, viu, irmãos? Nessa época, quando eu vou falar sobre o sonho agora, que eu tive aqui em Portugal, aqui, que esse era o intuito de eu falar esse sonho e mais o outro aqui. Aí, foi mais pra frente, foi lá na casa de Aliandra. Eu morava em Aliandra na época eu não É uma conhecia. cidadezinha aqui em Portugal. Fica próximo da onde a gente mora agora aqui, que é em Alverca. Aí, morava lá, na época eu não conhecia a Aline. Morava eu, mais 2 primos meus. E quando eu tava lá, eu tive um sonho. Nesse sonho eu tava, tipo, no inferno. Eu já tive vários sonhos assim também, no inferno assim. E nesse dia eu não senti nada, tá vendo? Nos outros eu sentia dor ainda. Na pele, de estar lá dentro. E sentia mesmo fogo mesmo, queimando mesmo, tá vendo? Aí, até nesse tempo quando eu sonhei, eu sentia. No primeiro sonho que eu tive, eu mesmo senti. Lá dentro mesmo, lá, e queimando mesmo, teve minha pele. Eu pedindo pra acordar, e não conseguia. Até que minha mão tava toda presa em correntes. Eram minhas 2 mãos e meus 2 pés esticados. Tava nu, tava mesmo nu. Quando acordei, tava lá dentro, no fogo. Sempre. Pronto, e comecei a orar. Lá dentro, lá, igual fala, não tem ninguém pra poder te escutar nem nada. Aí eu comecei, meu Deus, me tira daqui e tal. Aí foi um bom tempo sofrendo lá, queimando lá. Acordei. Aí acordei, pedi a Deus, orando lá dentro. Até que acordei. Quando acordei, meu corpo tava quente. Tava mesmo sentindo na pele o queimar na hora. Eu tava todo suado. Mas pronto, esse foi outro sonho que eu tive lá. Um dos, né? Que eu tive lá. E pressenti mesmo lá dentro. Lá. Depois o outro foi que eu tava tipo no precipício. Eu tava só a observar. Tava de longe a observar o precipício. E lá nesse precipício as pessoas caíam lá. Caíam de lá de cima. Iam cair numa e cair no outro. E eu tava a observar. E no fundo desse precipício tinha um lago. O lago era mesmo tipo de enxofre, mesmo incandescente mesmo de enxofre incandescente. E as pessoas ficavam lá dentro, se queimavam e depois não se queimavam, tipo, eu falo se queimar, se sentia a dor, tá vendo? Do queimar, mas só que a pele não se desfazia, não derretia, não fazia nada. Nem ficava normal. preta. Nada.
Continuava normal. Mas isso só mostra o tanto que é a nossa alma. Porque, tipo assim, se fosse pele mesmo humana, a gente. Pronto, eu acredito que ia derreter, né? Mas então mostra que quando a pessoa for condenada, a gente não, porque Deus me livre, eu não vou ser. Mas quando a gente. Pronto, a pessoa for condenada, ela vai ser condenada à alma. E o corpo, É, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que a alma não é se alma. desfaz, a alma não acaba e não derrete nem nada. Você sente a tortura, você sente a dor e você não é ouvido, né? Por Pois. Deus. O único lugar que você não é ouvido por Deus é no inferno. Não, pois é. Mas só que naquele dia ali tive uma sensação mesmo. Mas pronto, eu cheguei lá e comecei a observar aquela moça que caiu lá dentro. E quando ela caiu lá dentro, lá, ela começou pronto, a sentir a dor lá. E vinham uns demônios. E eles eram mesmo brancos. Mesmo, mais branco que a neve, meio branquinho, branquinho, branquinho. A única coisa que não era branca eram os olhos, que eram pretos, mesmo pretinho, Sem pupila. sem pupila, sem nada. A boca era preta, os dentes mesmo fininhos e as unhas dele eram tipo unhas normais, pretinhas, e eram pretas. O cabelinho dele parecia de índio, bem cortadinho, tipo de índiozinho assim, e preto também. E esses bichos vinham nessa moça, essa mulher que eu lá dentro lá, e começavam a morder ela. Nisso que eles mordiam a carne no braço, em qualquer lugar onde que eles pegavam, eles mordiam, saiu tipo o tampo da carne, e depois voltava a pele E na eles normal. comiam a carne ou não? Mas que comiam, porque eles mordiam, saíam a carne e ficava mesmo um buraco assim. Mordia e ficava sem um pedaço pronto, de onde que ele mordeu. Onde que o dente pegou ali, saía. Depois que ele tirava a boca, o local ficava normal de novo. Mas você olhou se eles mastigavam a carne ou se Não, eles. não olhei, porque eles mordiam e saíam e vinham mais. Não, não dava pra Ah, ver. então eles comiam. Não dava pra ver, porque só via isso. Então eles vinham e mordiam. Aí eu comecei a ficar mais curioso e chegar mais perto lá da onde que o povo tava caindo. E fui chegando, por isso que diz aquele ditado, curiosidade mata o gato. Aí eu cheguei lá. Quando eu observei para baixo, lá para baixo, veio algum ser, não sei o que que foi, me empurrou. Eu não vi o que que era, só vi que foi um empurrão, me empurrou assim para trás. Eu fui Pra frente. para frente, e caí lá embaixo. Nisso, quando eu caí lá embaixo, eu achei que ia me queimar, igual os outros povos. Quando eu caí lá, eu não senti nada. E quando quando entrei lá dentro da lava, os bichos vinham para cima de mim e observavam fixamente para meus olhos e me olhavam. E depois saíam. Vinha de novo fixamente, com a boca mesmo engenhada assim, olhava para Com mim e raiva. depois saía. Depois vinham vários e não me atacavam. Até nesse momento ali eu falei, nossa, eles não estão me atacando. Mas mesmo assim eu tava assustado, tava ali dentro ali, achei que ia sentir o mesmo, o Queimar, né? queimar, né? Que às vezes as pessoas estavam sentindo, não senti nada, eles não me atacavam. Depois eu comecei a orar. Falei, meu Deus, me tira daqui, meu pai, me tira daqui, isso aqui é um sonho, eu sei que isso aqui é um sonho, é um sonho, é um sonho. E fiquei falando que era um sonho e nada. Até que um certo tempo veio tipo, parecendo uma mão, tá? Da mesma coisa quando você pega um bonequinho, joga dentro de uma coisa d'água, quando você busca, pega ele assim e tal. Foi dessa mesma forma. Foi essa mão me puxou lá de dentro e falou bem assim pra mim, uma voz mesmo intensa. Falou assim, olha, hoje não é o seu dia. E E falou desse jeito. a mão, ela era como? Eu não via, só vi que era normal. Normal. Não deu pra ver que era a mão. Mas o puxar que ele me pegou foi como se fosse uma mão. Não deu pra mim poder ver nada. Eu não vi se era a mão, mas tô dizendo que foi como se fosse uma mão. A A puxar. sensação, né? Isso, como puxaram um bonequinho dali de baixo. Eu saí dali, foi como tipo uma passagem de tempo, assim, tá? Lá de dentro e pra fora. E aquela mão me tirou e a voz falava: olha, hoje não é o seu dia. Me puxou de lá e me colocou na paragem de ônibus. E me deixou lá na paragem de ônibus, que é o autocarro aqui em Portugal. E me deixou lá. E nisso que eu parei na paragem de autocarro, foi na hora que eu acordei. Eu acordei e falei, nossa. E comecei a orar na hora, tá vendo? Na época eu tava desviado ainda. Comecei a orar, comecei a orar. E foi esse sonho aqui, já que eu tive, né? E o outro foi outro sonho também que eu tive que Marcou muito, né? marcou também um bocadinho pra mim, assim, né? Aí foi bem assim, mais ou menos assim. Foi que eu tava. Como é que. Deixa eu. Tava. Ah? Tava. Esse sonho, esse último sonho que ele vai contar, é tipo uma revelação.
que Deus deu pra ele, que eu acredito que é uma revelação, isso não é um sonho normal. Quando ele pegou e acordou, ele não tava, a gente não tinha assistido nada, a gente tava orando, a gente tava em uma campanha, não era uma campanha, a gente Tava tava orando com as mesmo muito pessoas que a gente intenso, conhecia, né? tava Muitas. orando pra muitas pessoas, a gente tava muito firme na igreja, sabe? Aquele momento de primeiro amor. Ainda a gente continua, é claro, mas assim, em muitos propósitos. A gente estava com muitos propósitos de oração, estava muito intenso na oração. Nós dois temos chamado para oração, isso é um fato. E aí a gente estava lá, é claro que todos os crentes, né? Mas a gente pegou mesmo esse chamado e acolheu, né? Amar as pessoas, né? Mesmo que muitas pessoas a gente não conhece, a gente chegar a orar pelas pessoas, né? E também falar do amor de Deus, falar muitas coisas que a gente já passou, nossas experiências, não é? Porque também as pessoas falam que muitas vezes testemunho não salva as pessoas, mas Salva. eu creio que Salva sim. Eu porque, creio tipo assim, porque as pessoas veem a mudança que Deus faz na vida das pessoas, né? salva porque, tipo E assim, não é que oração também, influencia, né? Mas só das pessoas saberem que a pessoa já passou aquilo e que a pessoa conseguiu superar, é isso que dá forças. Não influencia a pessoa, mas dá força pra pessoa querer buscar uma mudança. Dá uma expectativa, uma luz no fim do túnel, né? É como pois, Jesus disse, a gente é a luz, né? pois é. Mas esse sonho, irmãos, foi mais ou menos assim. Eu tava, tipo, num prédio, um apartamento, que tava num apartamento. Nesse apartamento tava, tipo, fechado. E nesse apartamento veio uma pessoa, eu não conseguia ver também o rosto, não conseguia ver a pessoa. Só vi que tinha ali uma pessoa. E ela pegava e me colocava meu rosto em frente a uma janela. E nessa janela tinha tipo uns stories, que tem só uns espacinhozinhos, né? Os furinhos, né? Os furinhos pro sol passar, né? Pra poder deixar um bocadinho de luz. E ele me colocou para poder observar daquele local. E quando eu olhei lá para baixo, tinham 7 pessoas, 7 homens, né? E 5 estavam dentro de uma grade. Não era uma grade, tipo um cercado de arame, igual fica pessoas refugiadas. Estavam ali dentro desse cercado. E 2 estavam lá fora. E nesses 2 que eu pude perceber, um era bem grande e bem forte. Mesmo fortão mesmo. Um bração bem grosso, mesmo grande, parecia um gigante. Tinha uns 3 metros para aí. 2 metros e tal para aí. E o outro já era menor. Era menor do que ele. Uma estatura de um homem normal. De um 1,70 m, 1,75 m por aí, normal. Só que também tinha um porte físico mais forte do que os que estavam lá dentro dessa grade. Os dois. E esse que tava junto com esse outro que era maior, o gigante, ele tentava segurar o gigante. Para esse gigante não atacar os que estavam dentro desse cercado. E nisso ele pegou na cintura do gigante e o gigante andava normalmente, como se não tivesse nada a segurar ele. E chegava junto das pessoas do cercado e começava tipo a gritar: "Ah! Ah!" Tipo, querendo matar ele, sabe? Pra poder matar. E ele ia pra frente e pra trás, do lado que eles estavam. É bem assim, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. O pessoal do cercado estavam aqui, ele ficava assim, pra frente e pra trás, e o outro tentando segurar pelo braço, pela cintura, pra não atacar os que estavam lá dentro da grade. Até que chegou um certo ponto que ele, com uma mão, e o outro que estava do lado de fora, segurou um braço dele, e o outro braço que ele estava solto, ele puxou um homem que estava lá dentro da grade. Ao puxar, ele tentou passar o homem pelo aquele buraco que ele tava com a mão ali. E começou a puxar e bater o homem. E a bater, a bater, a bater. E os outros 4 que estavam ali perto tentou segurar esse outro que estavam ali pronto a ser massacrado naquela hora ali. É a mesma coisa pegar um pedaço de pau, um gravetinho bem fininho e passar num pedaço de grade, ele vai quebrar todinho. Dessa mesma forma que ele queria fazer com aquele homem. E puxava, puxava ele e o homem gritava de dor. Aí foi nessa parte que a pessoa que tava ali comigo no quarto me fez passar tipo como um flash, pra mim não ver a cena que ia acontecer naquela hora. E depois quando ele me mostrou de novo, os homens que estavam ali naquele cercado estavam todos mortos. E o que estavam com ele e o outro, Despedaçado. todos despedaçados, mortos, todos despedaçados. E os dois que estavam no lado de fora, que era o gigante, que era o grande, e o outro que era o porte físico mais menor, não tava ali, nenhum dos dois, nenhum corpo dos dois não tava, nem nada, não tava nada, ele tinha simplesmente desaparecido. Depois, essa pessoa que estava ali junto comigo me tirou daquele local e me passou para outro. Eu estava tipo dentro de um quarto, tipo de uma sala de um laboratório. Ele estava tipo planeando uma máquina. E essa máquina era tipo como se fosse um tanque de guerra, mas só que com formato de escorpião. Com as pinças de escorpião, com aquela Cauda. pinça, com a caudinha do escorpião, tudinho, parecendo um escorpião. Só que em formato de tanque de guerra. Era uma coisa mesmo doida, viu? Porque era todo blindado. Era a mesma coisa, mesmo forte ali. Era tipo uma coisa que para poder destruir era mesmo tensa. Pelo tanto de blindagem que tinha,
uma coisa mesmo forte, um projeto mesmo forte que tava ali. Aí, depois que ele mostrou esse projeto que estavam fazendo, ele me levou para outra sala. E para essa outra sala havia muitas letras. Não, havia. Nessa outra sala que ele me levou, havia tipo uma capa de jornal. Era tipo uma capa de jornal. E na capa do jornal tava tipo um homem. Era tipo um formato de homem. Só que tava todo blindado. Tava tipo mesmo blindado. E a face dele era tipo de um bode. Tá vendo na cabeça do bode? Ainda tipo um chifre que ele roda assim. Os dois lá tinham dois chifres aqui, tipo de bode. E a face igual tipo um de bode. Só que Caveira, né? é tipo de uma caveira do bode. E tava tudo blindado. Ele era todo blindado e preto. E na capa do jornal, eles tipo se engrandecia. Como se fosse algum general de guerra. Tipo com Igual porte. daquelas imagens antigas, né? Tipo de De imagem antiga que as general. pessoas saem tipo com. De general antigo, tipo que sai tipo com o nariz empinado. Achando que é o melhor, talvez. Mais ou menos assim. Então, depois dessa capa que ele me mostrou, ele me levou para outra sala. E nessa outra sala tinha muitas letras. Passava muitas letras assim no. Tipo um teto, uns Então, negócios, tipo uma tela, alguma coisa assim. Eu não percebi o que era aquilo. E ele começou a falar em tipo uma língua estranha, que eu não entendi o que ele tava falando, não. Aí ele começou a falar, eu comecei a olhar aquelas letras lá, um tantão de número. Tipo, ele era mesmo inteligente, sabe? Ele conversava comigo e falava assim, olha, talvez essa coisa aqui, isso aqui significa isso. Mas só que eu não me lembro o que ele falou naquela vez. Só sei que ele falava assim, ó, talvez esses números aqui, esses números significam isso, essas letras significam isso aqui significa isso. Ele era muito inteligente, tinha muita sabedoria. Tipo, tinha raiz quadrada, coisa cúbica. ele calculava, Tipo, né? calculava as coisas que estavam ali, falando, tá vendo? Isso aqui é certo tempo, isso aqui, isso aqui. Só que eu não percebia o que ele tava falando, porque pronto, tava ali só olhar ali, eu tava E nem assustado, decorou, né? não decorei nada daquilo. Aí depois passou umas letras que ele me falou, olha, tá vendo essas letras que tá passar aqui? Significa isso aqui, olha, o Brasil vai mudar. Só falava isso aqui. E escrito O BR, né? Brasil, colocou BR. O Brasil, tá vendo esse BR aqui? Esse BR é o Brasil. E falava, o Brasil vai mudar. Só falava isso aqui. E depois desse momento, foi a hora que eu acordei. Eu acordei, comecei a orar, não sabia o que Começou era. com... Primeiro ele acordou muito assustado. Eu tava Acordei lendo a assustado. Bíblia Ali, na hora. Eu tava lendo a Bíblia e já era tarde da noite. Ele tava era bem dormindo. tarde. E aí ele acordou, tipo, muito assustado. Nossa, e olhou pra mim assim e ficou. E eu, o que foi? O que aconteceu? E ele foi e falou: Não, eu acabei de ter um sonho, mas um sonho diferente. Eu fui e falei: Ai, fala. E ele começou a falar isso pra mim. E eu fiquei assim: Gente, isso é uma revelação. E ele tava orando muito pra Deus pegar e usar ele e tudo mais. A gente, tipo, tava em uns propósitos muito fortes, sabe? Em campanha muito forte, tipo, só nós dois. E aí aconteceu isso. E eu acredito que isso é uma revelação de Deus, não tem como. E mesmo assim, impactou bastante, né, nego? Bastante mesmo. Até hoje eu não sei o significado. Mas pronto, eu tenho às vezes os sonhos assim, mas eu não tenho um significado. Às vezes eu conto para as pessoas, tem muita, eu conheço a minha pastora mesmo, ela interpreta sonhos. Tá vendo? Eu Esse não, você não chegou a não contar, né? contei pra ela esse daqui. Eu não contei pra ela. Mas muitos que eu tenho falado pra ela tem se. Se revelado. Uhum. Mas é isso que a gente vem deixar pra vocês. E isso é praticamente uma profecia. Eu não sei o que vai acontecer, mas se Deus revelou isso pra ele, fique atento. Volta pra Jesus, volta pro caminho de Cristo. Perdoa a gente se a gente falou algumas palavras meio no português É, errado. Eu também gaguejei bastante, mas é que a gente já tá tentando fazer esse vídeo tanto tempo. bastante tempo. Né? Mas Deus honrou a gente, que a gente conseguiu gravar agora, graças a Deus. Já faz 5 horas que a gente tá parado aqui, Sentado aqui. sem conseguir gravar. E outro Mas telemóvel. A gente usou esse telemóvel. usou o dele, usou o meu, e aí. Celular, né? Mas Deus abençoou e o inimigo tentou parar de todo jeito esse vídeo, mas em nome de Jesus, esse canal é de Deus, eu já consagrei ele a Deus em oração e que todas as pessoas que vê esse vídeo vai ser abençoado, eu creio. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixa o seu like e Deus vai abençoar a sua vida também, porque eu oro por todo mundo, de verdade. Mas que Deus te abençoe. Tem alguma coisa para falar? Quero desejar aos irmãos, né? Que, igual ela falou, que Deus abençoe suas vidas, sua família. E Amém. continue sempre perseverando para cada um da sua família. Nunca desista, não, tá bem? É só isso que eu quero deixar pros irmãos. E esse Amém. sonho aqui pros irmãos aqui, eu não quero que vocês me interpretem como malucão, esse negócio não. Estou falando pra vocês, pronto, o que eu tive assim de experiência, não é?
Pronto, e graças a Deus que Deus pôde me mostrar muito, não foi tantos igual muitas pessoas Tem, contam, né? tem, não é? Mas graças a Deus esse pouquinho é o pouquinho que eu tenho, né? Fez a Pra poder diferença na compartilhar, você, né? Na isso sua mesmo. vida, né? Também poder compartilhar também pros irmãos também, né? Que muitas pessoas também passam por isso também, não é? Pra saber que, opa, muitas coisas acontecem que só pra você, pronto, pra poder chegar, mas pra Compartilhar compartilhar, né? E mostrar que o mundo espiritual, ele é real. existe. Ele existe, tá vendo? O bem e o mal. Basta você escolher o caminho que você quer, o bem, né? Ou o caminho mal, né? Deus nos deu livre-arbítrio. Amém? Vou Amém. deixar isso aqui pros irmãos aqui. Desculpa lá, talvez meu palavreado assim, mas A gente é simples mesmo. amém. Que Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau.